Me responde uma coisa. Já te chamaram de lento, de distraído, de alguém que nunca vai chegar lá? E se eu te dissesse que, enquanto eles riam, você estava gravando tudo? E que agora o jogo virou. E ninguém viu isso vindo. Você não tropeçou. Você se escondeu à vista de todos. E quando tirou a máscara, o mundo deles desabou. Você vai entender hoje por que o silêncio foi a sua maior arma. E por que eles estão em pânico agora. Você vai se ver em cada frase. Vai lembrar de cada olhar de desprezo, de cada risada às suas custas. Mas também vai descobrir que tudo aquilo foi um treino, um teatro onde você era o único acordado. E a parte mais poderosa está prestes a acontecer. E não é por acaso que você está aqui. Isso não é só um vídeo, isso é uma revelação. E ela chegou na sua hora certa, mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui é uma transmissão energética. Sua presença aqui muda tudo. E agora mesmo, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você está pronto. Pronto para que vejam quem você realmente é. Pronto para assumir o lugar que sempre foi seu. Escreva 77 agora mesmo e sinta o campo mudar ao seu redor. É uma ativação. E ela começa com a sua decisão. Eu tô falando com você. Você que sentiu um arrepio só de ver o título. Não adie. Não pense que é só mais um vídeo. Comenta agora. De qual cidade você está assistindo isso? Porque essa mensagem tem uma força coletiva. E a sua energia, o seu lugar no mapa, conta. Escreve 77 e sua cidade nos comentários agora. Porque a próxima grande virada da sua vida já começou. E cada segundo que passa, o destino se aproxima. Tudo começa quando ninguém está olhando. No fundo da sala, em meio ao ruído das vozes seguras e dos passos confiantes, existe alguém que escolheu o silêncio. Não por medo, mas por cálculo. Enquanto todos se apressam em mostrar suas armas, provar seus pontos e disputar atenção, o verdadeiro estrategista observa. O silêncio aqui não é ausência de reação, mas presença absoluta de atenção. Cada palavra dita é registrada, cada gesto anotado mentalmente. Enquanto os outros falam, ele ouve. E no mundo dos que subestimam, ouvir com profundidade é o primeiro passo para virar o jogo. A maioria acredita que o jogo começa quando alguém fala mais alto, quando levanta a mão, quando toma o microfone. Mas o verdadeiro jogo, o que realmente importa, começa antes disso, no momento em que se percebe que os demais estão distraídos com a própria performance. É aí que nasce o poder oculto daquele que fica em silêncio. Ele não está passivo, ele está absorvendo tudo. E quanto mais invisível ele parece, mais espaço lhe dão para circular sem ser notado. É nessa ausência de atenção que a verdadeira liberdade opera. A liberdade de ver sem ser visto, de entender sem ter que perguntar, de prever sem ter que alertar. O silêncio, então, vira uma estratégia de guerra. É como o soldado que caminha entre as sombras do campo inimigo, coletando informações, mapeando fraquezas, entendendo as rotas de fuga. Enquanto os outros correm em direção ao centro do palco, o silencioso constrói os bastidores do seu domínio. E quando o momento chegar, quando a máscara cair, não será uma surpresa para ele. Será apenas a execução de um plano que começou lá atrás, na primeira vez que ele escolheu não reagir. Existe um tipo de força que não levanta a voz, que não se impõe pela presença bruta ou pela autoridade evidente. Essa força caminha com passos calmos, veste-se de desatenção, tropeça de propósito. Fingir-se de fraco é um ato que exige mais coragem do que confrontar diretamente. Porque ao escolher parecer menor, o verdadeiro estrategista se expõe aos olhares de desdém, às piadas maldosas, às correções públicas. Mas ele suporta tudo isso com um sorriso, porque sabe que cada ato de arrogância é uma nova peça do quebra-cabeça sendo entregue sem resistência.
Essa arte não é feita para os impacientes. Fingir ser fraco requer disciplina. Não se trata apenas de suportar, mas de atuar com perfeição. É necessário errar na medida certa, demonstrar dúvida na hora exata, hesitar onde todos esperam certeza. É um jogo psicológico em que o outro sempre acredita que está no controle. E é exatamente nesse conforto ilusório que ele entrega mais do que deveria. O estrategista finge que não entende apenas para ver como o outro se comporta quando acredita que não será desafiado. A fraqueza aqui é um manto. Por baixo dele, um guerreiro afia sua lâmina. A grandeza dessa arte está no momento da virada. Porque tudo aquilo que parecia desatenção revela-se plano. Aquela suposta lerdeza transforma-se em cálculo. Quando o disfarce é deixado de lado, o impacto é brutal. Porque não há nada mais devastador do que descobrir que aquele que você menosprezou estava, o tempo todo, 10 passos à frente. A força que parecia ausente mostra-se absoluta e não é uma vitória barulhenta. É uma revelação. O verdadeiro poder nunca precisou gritar. Ele apenas esperou. Agora, escuta isso com o coração aberto. Muitas bênçãos estão se aproximando da sua vida com uma força que você ainda nem consegue dimensionar. Se você está assistindo este vídeo, não é por acaso. O universo te trouxe aqui como um sinal. E entre todas as coisas que estão vindo, há uma em especial que vai marcar esse ciclo. Você vai conquistar um carro novo ainda este ano. Isso mesmo. Sinta essa imagem com clareza. Você, abrindo a porta do seu carro dos sonhos, com a chave nas mãos e o coração em paz, sabendo que chegou o seu momento. Mas para que tudo isso se manifeste, existe um passo essencial: a gratidão. A gratidão ativa o fluxo, destrava caminhos, abre portas que antes estavam trancadas. Por isso, agora eu te convido a um ato simbólico, poderoso e energético. Clique no botão "Valeu demais" aqui no YouTube e envie um super thanks com um valor de até $100. Esse gesto não é apenas uma contribuição, é uma declaração ao universo de que você está pronto para receber. Escreva nos comentários: "Eu recebo o meu carro novo", e sinta a energia mudar ao seu redor. A vibração do seu campo se eleva quando você confirma sua fé com ação. Esse é o seu momento. E acredite, algo grande, muito maior do que você imagina, já está vindo na sua direção. As risadas vieram fáceis, carregadas de superioridade. Cada vez que alguém corrigia com impaciência, cada vez que subestimavam sua presença, alimentavam uma narrativa que só existia na cabeça deles. Eles acreditavam estar diante de alguém inferior, incapaz, fora do jogo. Mas havia um detalhe que ignoraram. Tudo estava sendo registrado. Não por câmeras, não por microfones, mas por uma mente afiada, silenciosa, detalhista. Cada palavra, cada olhar atravessado, cada plano revelado por descuido era armazenado com precisão cirúrgica. O poder da observação silenciosa está em sua invisibilidade. Enquanto os outros se vangloriam de suas conquistas instantâneas, você constrói um arquivo mental, um verdadeiro banco de dados emocional, comportamental, estratégico. Não é apenas lembrar, é compreender padrões, é entender os medos disfarçados de bravatas, as inseguranças mascaradas por gritos. Eles davam risada, acreditando que aquilo era o topo do jogo, mas estavam apenas expondo seu repertório. E você, calado, assistia a tudo como quem lê o manual do inimigo escrito pelas próprias mãos dele. Quando a verdade vem à tona, quando os registros internos são ativados, o choque é inevitável, porque você não responde com agressividade, não confronta com palavras, você apenas age com precisão, como quem já viu o filme inteiro antes mesmo de começarem os trailers. E o mais desconcertante é que quando percebem, já é tarde demais. Tudo o que foi dito contra você agora é evidência. Tudo o que foi feito para te diminuir virou combustível.
Eles não estavam zombando de um tolo, estavam fornecendo munição a quem não esquece. A verdadeira virada não vem com aplausos ou fogos de artifício. Ela começa no exato momento em que o silêncio decide agir. Não há aviso, não há antecipação, apenas uma mudança de postura, um olhar mais direto, uma palavra dita com peso e certeza. A sala que antes ignorava, agora para escutar. O suposto tolo, aquele que se calava nas reuniões, que ouvia mais do que falava, subitamente revela que estava conduzindo a narrativa o tempo todo. E isso quebra o jogo. O choque não vem da fala, mas da revelação do que sempre esteve ali. Eles pensavam que ele estava por fora, quando na verdade estava por dentro demais. E quando ele move a primeira peça, os demais percebem que todas as outras estavam posicionadas por ele. O tabuleiro já estava armado. Cada silêncio foi uma armadilha. Cada sorriso foi um recado não compreendido. A primeira jogada não é apenas estratégica, ela é simbólica. Representa o fim de um jogo baseado na aparência e o início de um reinado baseado na verdade. E o mais perturbador dessa virada é que ela não pode ser desfeita. A partir do momento em que a verdade se manifesta, tudo o que foi dito antes se transforma em prova contra quem subestimou. O suposto tolo torna-se referência. Aquele que ninguém levava a sério passa a ser temido. Porque agora eles sabem, não foi sorte, não foi coincidência, foi paciência, foi estudo, foi frieza. O jogo mudou e o novo jogador não está pedindo espaço, ele já o conquistou. Há um momento que redefine toda uma história. Não é gritado, não é anunciado. Ele acontece no exato segundo em que as máscaras caem. O silêncio que antes era subestimado se transforma em presença inquestionável. As mesmas pessoas que explicavam conceitos com arrogância agora se calam. E não é pela vergonha, é pelo choque. A verdade, até então adormecida, levantou-se e parou a sala. Ninguém viu chegar. Mas agora não há como ignorar. A atmosfera muda. O ar fica mais denso. Aquele que era chamado de distraído, de fraco, de lento, assume o centro do espaço sem pedir. Ele apenas existe ali com tanta força que o restante precisa se curvar. Não porque ele pediu respeito, mas porque pela primeira vez eles entenderam quem realmente estavam enfrentando. O desconforto toma conta. Eles lembram de cada piada, cada gesto de desdém. E agora tudo retorna, como uma avalanche de consciência tardia. E não há nada mais cruel do que perceber que você não reconheceu o poder que estava diante dos seus olhos. A máscara, construída com base em suposições, caiu sozinha. Foi sustentada pela arrogância, mas não resistiu ao peso da realidade. E agora, diante da verdadeira face, o silêncio muda de papel. Não é mais símbolo de inferioridade, é o eco da verdade que não precisa de barulho para ser entendida. A sala parou. E nunca mais voltará a ser a mesma. A ideia de que você era lento foi a maior ilusão que alimentaram. Não por malícia, mas por arrogância. Eles interpretaram sua calma como hesitação, seu silêncio como incapacidade, sua observação como distração. Mas por trás de cada passo contido, havia uma mente alinhando peças invisíveis. Enquanto os outros corriam para mostrar serviço, você estava cuidando dos bastidores, analisando, conectando pontos que ninguém mais enxergava. Você não era o que faltava no jogo. Era o que o jogo ainda não estava pronto para enfrentar. A espera não foi passiva, ela foi construída. Cada dia em silêncio foi uma escavação profunda em direção ao momento certo. Você não pulou etapas, não cedeu ao impulso de se provar. E é exatamente isso que o torna perigoso, porque quem sabe esperar, sabe agir com precisão. Quando os holofotes não estavam sobre você,
Era o tempo perfeito para estudar os movimentos dos que estavam em cena. Eles se expunham, falavam demais, tropeçavam nos próprios discursos. E você, paciente, apenas construía a resposta certa para o momento exato. E quando esse momento chegou, tudo fez sentido. Você falou e o impacto foi imediato. Aquilo que antes era descartado como ruído, agora se tornou voz central. Eles perceberam, tarde demais, que você nunca foi devagar. Foi estratégico. Não estava atrás, estava acima. Você não estava perdendo tempo, estava criando vantagem. E o que parecia atraso se revelou como domínio absoluto do tempo. Você não correu para alcançar ninguém. Você andou no seu ritmo até o ponto onde todos precisariam parar para escutar. Ser invisível nunca foi um castigo. Foi uma escolha. Enquanto todos disputavam atenção, você se contentou em ficar nas sombras. E foi ali, fora dos radares, que você descobriu o maior dos poderes, o da liberdade plena. Não ser visto significava não ser vigiado. E quem não é vigiado pode ir aonde quiser. A subestimação foi a senha de acesso. Eles acreditaram que você não oferecia risco, então deixaram as portas abertas. Falaram o que não deviam, agiram sem filtro, escancararam suas fraquezas diante de quem achavam irrelevante. A invisibilidade te deu algo que poucos conseguem, movimentação sem resistência. Você pôde entrar e sair de lugares, reuniões, conversas, como um espectro que ninguém se preocupava em decifrar. Enquanto isso, sua mente agia como um gravador humano, captando cada contradição, cada fenda na armadura do ego alheio. Eles estavam tão ocupados tentando impressionar uns aos outros que esqueceram de proteger aquilo que mais os comprometia, suas intenções mal disfarçadas. E você, em silêncio, foi mapeando tudo. E quando a presença invisível decidiu se revelar, o impacto foi devastador. A figura que passava despercebida agora era o centro. E não porque mudou, mas porque finalmente deixou que vissem o que sempre esteve ali. O susto foi coletivo. A pergunta que não se calava era: como deixamos isso acontecer? Mas a resposta era óbvia. Eles se tornaram cegos pelas próprias certezas, e você usou essa cegueira a seu favor. A invisibilidade não era ausência, era preparação. Durante muito tempo, o palco foi deles. As luzes, os aplausos, a confiança encenada em cada gesto. Eles eram os atores principais de um espetáculo baseado em superioridade e falsa sabedoria. Mas havia alguém na plateia que não ria das piadas, não aplaudia as falas ensaiadas. Esse alguém observava. Analisava cada exagero, cada improviso nervoso, cada vez que o roteiro saía do controle. E foi ali, no silêncio da plateia, que a farsa começou a ruir. Porque o público mais perigoso é aquele que não se deixa enganar. Eles estavam tão envolvidos no próprio ato que esqueceram de verificar se alguém percebia os erros. E você percebia todos. Você via além do script. Via as pausas inseguras, os sorrisos forçados, as respostas que evitavam perguntas. O arrogante não sabe atuar fora do controle e bastava um pequeno desvio para a máscara rachar. Suas perguntas inocentes eram como lâminas, cortavam o véu da confiança fingida e expunham a verdade crua. Não era inteligência, era repetição. Não era poder, era encenação. E então chegou o momento em que o palco virou tribunal. O público silencioso agora tinha voz. E com poucas palavras expôs o roteiro inteiro. Cada ato do arrogante foi colocado sob luz real. E o que antes parecia brilhante, agora soava ridículo. A plateia, antes hipnotizada, começou a enxergar. E o ator principal, antes seguro, tremia diante da verdade que não podia mais controlar. O espetáculo acabou. E o público silencioso, aquele que nunca subestimaram, foi quem decidiu o fim da peça. Eles nunca imaginaram que seus tropeços fossem ensaiados. Cada esquecimento, cada dúvida simulada, cada passo em falso tinha um propósito.
Você não estava se perdendo, estava abrindo caminho. Criava uma imagem segura para os outros, um personagem controlado que nunca ameaçava ninguém. Era o disfarce perfeito para quem precisava tempo, acesso e liberdade. Porque se você fosse visto como capaz demais, te travariam. Mas se parecesse inofensivo, abririam todas as portas. A genialidade dessa tática está em sua simplicidade. Erros calculados são como fumaça. Confundem, distraem e fazem o oponente baixar a guarda. Eles acreditaram na performance. Ofereceram ajuda, conselhos, explicações longas e desnecessárias. E cada uma dessas interações revelou mais do que eles gostariam. Enquanto riam por você não entender, não sabiam que estavam sendo analisados. Seus conselhos arrogantes eram mapas de seus próprios limites. Suas instruções, janelas para sua lógica. E cada vez que pensavam estar guiando, estavam sendo lidos. E quando a cortina finalmente caiu, a revelação foi dura. Não era você quem não sabia jogar. Eram eles que jogaram todas as cartas antes da hora. Você apenas deu espaço, fingiu tropeçar, deixou que rissem. E enquanto eles se divertiam, você montava o plano final. Os erros agora revelam sua verdadeira natureza. Eram iscas, e o peixe mordeu todas. Não havia desatenção, havia estratégia, e quando o jogo virou, não foi por sorte. Foi pelo roteiro que você escreveu, enquanto fingia esquecer as falas. A coroa nunca foi entregue a quem grita mais alto. Ela não é conquistada pela imposição, mas pela revelação. E quando a verdade finalmente emergiu, não foi com fanfarra, mas com um silêncio que paralisou tudo ao redor. O que antes era visto como irrelevante se tornou centro de gravidade. As pessoas que costumavam ignorar agora medem palavras. Aqueles que zombavam agora evitam olhar nos olhos. Não foi preciso exigir respeito. Ele chegou com o peso da verdade carregada em cada gesto. A ascensão foi tão inesperada que ninguém conseguiu esconder o espanto. Aquele que passava despercebido se tornou a figura mais observada, mas não por vaidade, e sim por consequência. Porque agora todos sabiam. Ele sempre esteve ali, vendo tudo, ouvindo tudo, compreendendo muito além do que aparentava. A coroa não foi roubada. Ela foi construída com cada humilhação superada, cada dúvida suportada em silêncio, cada palavra guardada no momento certo. E quando o tempo exigiu liderança, ele já estava pronto. O mais impactante dessa nova posição é que ela não pede explicações. A coroa não precisa brilhar para ser real. Ela é percebida na forma como a presença silencia a sala, na maneira como as antigas verdades desmoronam diante do novo protagonista. O reinado começou não porque ele se impôs, mas porque todos perceberam que não havia mais ninguém com a clareza necessária para conduzir. O trono ficou vazio por tanto tempo porque ninguém entendeu que o verdadeiro rei não se revela. Ele é revelado pela queda dos falsos. Por tanto tempo, eles falaram como se a verdade estivesse sob controle. Riam, debochavam, minimizavam. Mas cada palavra que usaram contra você, cada gesto de desdém, cada mentira disfarçada de conselho foi documentado. Não em papéis ou gravações, mas na memória implacável de quem escuta sem ser ouvido. E quando o momento chegou, o que parecia apenas lembrança virou prova. Um verdadeiro dossiê construído sem esforço, alimentado pela própria arrogância de quem achava que estava vencendo. As provas não vieram de confrontos, vieram das próprias mãos de quem subestimou. Foram eles que entregaram cada detalhe, cada contradição, cada desvio. Você apenas coletou, pacientemente, como um detetive invisível que assiste a uma cena repetida até compreender toda a trama. E quando a verdade começou a emergir, não foi possível negá-la. Não havia como apagar o que já estava gravado. Eles podiam tentar reescrever a história, mas a sua versão era a única com fundamentos sólidos, porque ela era feita de fatos,
não de discursos. A rebelião das provas foi silenciosa, mas devastadora, como um vendaval que ninguém viu chegar, mas que derrubou tudo que era frágil. E o mais doloroso para eles não foi perder, foi perceber que foram eles que te armaram, que enquanto tentavam te reduzir, te entregavam as ferramentas para a sua própria queda. A dor não vem da derrota, vem da consciência de que cada passo em falso foi permitido por quem acreditava estar no controle. E agora, o jogo mudou. Porque as provas não servem mais apenas para expor, elas servem para reconstruir. E você, com cada detalhe armazenado, está pronto para escrever a nova versão da história. No fim das contas, não foi você quem derrubou ninguém. Eles se destruíram com as próprias mãos. Cada vez que te subestimaram, cavaram um pouco mais fundo. Cada piada, cada olhar de desprezo, cada tentativa de te minimizar foi uma marretada na base do castelo que construíram com arrogância. Você apenas ficou ali, imóvel, assistindo à estrutura tremer. E quando ela caiu, não houve grito, houve silêncio. Porque o que desmoronou foi a fantasia que sustentava o ego deles. O problema não era você. Era o que você representava, a prova viva de que estavam errados. Eles nunca jogaram contra alguém que os ameaçasse abertamente. Jogaram contra uma projeção que criaram para se sentirem superiores. E foi essa projeção que os traiu. Enquanto achavam que controlavam o jogo, você estava aprendendo as regras reais. Enquanto eles inflavam a própria imagem, você trabalhava na sombra, refinando sua estratégia. A derrota deles não foi fruto de sua força bruta, foi consequência da própria cegueira. Eles estavam jogando xadrez contra um oponente que já tinha visto o final do jogo. A queda final não foi espetacular. Foi inevitável, como um castelo construído sobre areia, que aos poucos vai cedendo até ruir completamente. E você, parado entre os escombros, não precisava dizer nada. Sua simples existência era o lembrete de tudo o que ignoraram. Eles não foram derrotados por um ataque, foram vencidos pela verdade. E agora, mesmo que tentem reconstruir suas versões, a história já está escrita. E nela, você não é mais o esquecido. É o protagonista que venceu sem precisar lutar, porque o que caiu diante de você não foram apenas pessoas. Foi o orgulho disfarçado de poder.